Bíblia, lá no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20. Glória a Deus. Amém. Oh, glória. Capítulo de número 20. Diz assim logo em cima: Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Amém? Glória a Deus. Quem tem inimigo aqui? Levanta a mão. Só eu? Eu tenho inimigo. Todo canto. É mesmo, pastor? É. Pode ter certeza. Você que é crente, você é cheio de inimigo. E todo dia manda uma milícia conspirar contra você, para destruir sua vida. Amém? Diz assim, ó: e sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Azazon, Tamar, que é em Gade. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor também, e todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Não há quem possa te resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste por fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu inimigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. A Deus nosso, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também suas crianças, suas mulheres, seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jezeel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, não vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão do Senhor, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Zi, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar, parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aleluia.
Eu ia ler todo o capítulo, né? Mas é grande e a gente vai vendo aqui. Amém? Eu quero voltar aqui para o versículo 12, que diz assim: Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão fitos em ti. Aqui o tema é o que fazer quando não tem o que fazer. O que fazer quando não tem o que fazer. Aí a gente perguntar, porque na verdade isso é uma realidade na nossa vida. É uma realidade na nossa vida. Quantas vezes nós somos acometidos por situações, por adversidades ou problemas que nós não temos condições de resolver? Quem já passou por isso? Né? Quem já passou por isso? Hoje, eu digo, rapaz, como que pode? O que é que está faltando? O que é que está faltando? Acontecer. Mas, uma coisa eu preciso entender. Aí quando eu quero tomar uma atitude errônea, quando eu quero falar algo errado, né, eu paro aqui, peraí. Tudo tem propósito. Tudo, Deus tem um propósito. Ontem eu tive um dia espetacular, esplendoroso. Nós tivemos um dia extraordinário. Quem esteve nesse batismo sabe e viu que nós vivenciamos ali o mover de Deus, o poder de Deus, o que nós conseguimos viver ali ontem. Mas hoje eu tive um dia que não foi bacana. Eu já comecei bem cedinho, fui no centro, né? Há um mês atrás eu levei uma queda aqui nessa lateral. Eu subi ali naquela janela em cima de uma cadeira, a cadeira quebrou. Eu plantei a cabeça no chão. Esse dedo aqui, a unha arrancou no tronco. E eu passei vários dias baleado. Quando foi hoje, eu saí da loja. Da loja não, o local que eu estava comprando lá umas comidas lá. E quando eu saí, uma mulher entrou na minha frente e eu perdi aqui o rumo. A minha unha foi certinho, bem certinho. Não sei lembro que tinha se arrancado. E a unha levantou praticamente toda. Ficou só uma banda da unha no canto, sangue escorrendo. Eu olhei assim. O ódio medonho. Eu estava com ódio. Eu não amaldiçoei ninguém, porque não tinha ninguém para amaldiçoar. Estou brincando, querido. Né? Ô, raiva grande. Eu digo, que pode? Vou perder as unhas tudinho. Ainda bem que não é o dente, né? Eu já perdi os cabelos. Estou perdendo as unhas. Daqui a pouco vai cair os dentes. Está faltando o que aconteceu, o quê? Né? Passei o dia ruim, estou aqui, não estou bacana. Passei o dia muito ruim, adoentado, não sei nem o que é. Mas tem coisas e tem circunstâncias que nós não podemos mudar. Que nós não podemos fazer nada, né? Há muitos momentos que não sabemos o que fazer, circunstâncias terríveis, onde parece que tudo está acabado, onde parece que não tem jeito. Eu não sei se você já viveu isso, né? Nós perdemos o controle. Nós não temos, na verdade, estratégia, nós não temos conhecimento, nós não temos experiência, nós não temos poder, nós não temos capacidade de dominar a situação e reverter aquilo que vem contra nós. Muitas vezes a gente está numa situação dessa, nós não temos poder de reverter aquilo. E o que fazer nessas horas? E o que fazer diante dessas situações? Amém? E o que fazer? Você que talvez veio aqui hoje e talvez esteja passando por uma situação parecida na sua casa, no seu trabalho, né? Um processo no seu coração, uma depressão. Eu já vi muita gente dizer, poxa, a depressão é um negócio terrível. Eu já senti dor assim profunda na alma, já senti dor assim profunda no meu peito, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu digo uma coisa para os irmãos. Tem coisas que vêm sobre a nossa vida que não está na nossa capacidade. Mas uma coisa como cristão, que é a primeira coisa que Josafá fez aqui, ele orou. Ele clamou a Deus. Ele não tinha o que fazer. Então ele correu para Deus. Ele foi para Deus. Então, você já se empenhou no caso, né?
você já se empenhou. Eu já vivi coisas e parece que o problema se agrava mais ainda. E parece que a condição ainda é pior. Parece que tudo conspira. Parece que o inferno todo, os inimigos do mundo todo conspiram contra você. Eu já pensei isso. Meu Deus, que peso é esse? Que condição é essa? Parece que tudo conspira contra mim. E eu vivendo na presença de Deus. Dá para entender? Quem está entendendo até aqui? Porque todos passam por isso. Todos passam por isso. Não tem quem não passe. Não tem quem não tenha vivido algo dessa natureza. Você não sabe o que fazer. Você não tem forças para lutar. E o que fazer quando não se sabe o que fazer? Então esse texto aqui, ele tem muita propriedade para nos ensinar muitas coisas para que nós possamos resolver essa situação. Então a primeira coisa que Josafá fez foi buscar Deus em oração. Buscar Deus em oração. Amém? Por quê? Porque Deus sempre vem no socorro do seu povo. Sempre. Eu acredito que você já deve ter entrado no seu recôndito para clamar, para orar, entristecido, chorando. Aí de repente parece que vem uma força sobrenatural, algo que você não conhece, algo que você não sabe, algo que você nunca viveu, aleluia. E de repente você é revestido, e de repente você se alegra, e de repente parece que tudo começa a mudar, e de repente parece que o seu coração passa a exultar, e de repente a tristeza vai saindo, vai embora, e se aposta de uma alegria e de um poder sobrenatural, e você salta de alegria e pula diante da presença de Deus. Glória a Jesus. Então, querido, a gente pode ver aqui o que está acontecendo no versículo 1 e 2. Ele descreve, né? Ele descreve o problema e cita o nome de Moabe, de Amon. E no verso 2, ele vai dizer que é uma grande multidão. E essa multidão vem contra ele. E essa grande multidão está acampada às margens do mar. Às margens do mar morto. É impressionante. Então, ele já está declarando aqui que eles estão acampados às margens do mar, prestes a subir a grande montanha para atacar Jerusalém. E o que fazer diante dessas circunstâncias? E o que fazer diante disso? Ele ora, né? Ele clama. No versículo 3, então Josafá teve medo e passou a buscar o Senhor, né? Teve medo e passou a buscar o Senhor. Porque ele não tem quem não tenha medo. Não tem quem não tenha medo. Ele teve medo e passou a buscar o Senhor, né? Irmãos, quando vem a luta maior que as nossas forças, o que fazemos? Quando vem as lutas maiores do que as nossas forças, o que fazemos? Porque vem. Porque é maior do que nós. Muitas vezes é maior do que nós. Tem circunstâncias que são maiores do que nós. E vem, mas não tem outro jeito. Às vezes a gente se entrega. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui que já aconteceu comigo. Não, já estou assim, eu vou logo, eu vou dizer que um amigo meu uma vez disse: meu irmão, já estou no inferno, eu vou dar um abraço no cão. Acaba de dizer, acho que está ficando doido. Mas tem momento que você está desesperado. Não, Deus já não escuta mais, Deus já não me ouve mais, né? Esse problema é muito grande, agrava sobre a minha vida, Deus já não me escuta mais, então eu já estou aqui, eu vou logo me arrebentar todo. Mas isso não é verdade, irmão. Isso não é verdade. Deus o tempo todo, Ele está à nossa volta. A Bíblia diz, como eu já disse aqui no início, que o guarda de Israel não dorme. Ele vela pelo seu povo. Ele vela em abençoar o seu povo. Ele vela em cuidar do seu povo. Mas você precisa orar, você precisa falar com Ele, você precisa clamar. Você precisa clamar. Você precisa buscar o Senhor. Oh, glória. Então quem já não experimentou isso, né? E eu digo uma coisa para os irmãos: quem já viveu um grande avivamento, quando está tudo muito bem, quando está tudo muito maravilhoso, dificilmente, meu irmão, está tudo muito bem, não está faltando nada. No final do ano, você já comprou 8 vestidos de presente sua mulher, deu 9 pares de sapato. Eita, a irmã recebeu, viu? Já está tudo tranquilo, trocou o carro, pintou a casa todinha.
trocou os móveis estavam um pouco mais, já baleados, trocou, tá tudo bacana. Dinheiro no bolso, dinheiro na conta. Jantando todo domingo. Restaurante. Um domingo vai para a praia, o outro vai para o Guatemi. Tá tudo bom demais. Quem é que vive um grande avivamento quando está tudo assim? Mas você quer viver um grande avivamento? É por isso que a gente não entende como Deus trabalha. Deus permite certas coisas na nossa vida, para que a gente possa buscá-lo, para que a gente possa aproximar dele, para que a gente possa, em oração, clamar ao Senhor e poder sentir a presença de Deus e poder entender o avivamento que Deus quer fazer na nossa vida. Nós só somos avivados quando nós estamos sofrendo, quando a luta é muito grande, a gente se derrama, a gente busca, a gente clama. Amém? Não tem obstáculo. Não tem obstáculo. Até porque não tem jeito. Ou você clama, ou então clama. Porque senão morre. Porque não aguenta. Ninguém aguenta a pressão. Ninguém. Ser humano nenhum aguenta a pressão. É por isso que a palavra de Deus diz que Deus só põe em nós aquilo que a gente pode suportar. Porque Ele sabe que a gente não aguenta a pressão. E mesmo aquilo que a gente pode suportar, tem muitos que padecem diante dessa situação. Sabe por quê? Porque não tem o entendimento e o conhecimento que o livramento, que a bênção na nossa vida, ela vem de Deus. Ela vem de Deus, irmão. Tudo que nós temos, tudo vem de Deus. Você pode dizer, foi por meu esforço. Não. Foi Deus que resolveu te dar. Foi Deus que resolveu te abençoar. Você pode até imaginar que é o seu esforço, mas vem de Deus. Vem de Deus. Porque eu quero dizer para você, eu nunca na minha vida imaginaria que eu ia ser pastor. Doido do jeito que eu era. Bruto, ignorante, metida valente, besta, mascarado, boçal. Era tudo isso aí, todos esses adjetivos. E Deus me colocar aqui. Então não fui eu. É por isso que a palavra diz, não foi vós que me escolheste, diz o Senhor, mas fui eu que escolhi a vós. Foi Deus que nos escolheu. Amém? Então, querido, eu não acredito que a igreja, já conclamou o povo para orar quando está tudo bem, ou quando está tudo resolvido. Eu não sei se vocês lembram, mas a maioria dos nossos jejuns aqui, fizemos jejum de 40 dias, fizemos jejum de 21 dias, mas sempre é por um objetivo, sempre é por algo que a gente necessita, sempre por algo que a gente precisa. Então ninguém ora se não tiver com uma dificuldade, ninguém ora se não tiver passando por algum problema ou precisando resolver alguma situação. Amém? As reuniões de orações, elas brotam no ventre da crise, irmão. As reuniões de orações, elas brotam no ventre da crise. Quando você está tudo bem em casa, pouco você ora, mas quando a coisa começa a desandar, você acha uma mulher para orar. Bora orar aqui, filha, bora aqui reunir as meninas, bora aqui reunir os nossos filhos e vamos começar a orar, que o negócio não está bem. Então, na verdade, as reuniões de oração, elas brotam no coração da crise. E é onde tu vai se fortalecer, é onde tu vai se encher do Senhor, é onde tu vai entender a dependência que tu precisa ter, a dependência que você precisa ter do Senhor. Quem é crente aqui? Levanta a mão e dá um glória. Então quero dizer para você, a partir de hoje você precisa entender que você depende de Deus. Você tem que viver uma vida de dependência do Senhor. Eu já vi tantos que cresceram no Senhor, que cresceram, que enricaram, outros que ganharam títulos, isso e aquilo, mas a soberba invadiu o coração, e o cara já se achou autossuficiente, ele já se achou que era ele, que ele era o cara, que ele tinha isso, que ele tinha aquilo, que ele podia isso, que ele podia aquilo. Sabe o que acontece? Ruína, isso precede queda. Você tem que entender que você depende de Deus. Oh, glória a Deus. Queridos,
Então a oração ela cresce aí. Quando as coisas pegam, quando as coisas apertam, quando quando você realmente está encurralado, quando a coisa não tem jeito. Aí, meu irmãozinho, quando você se vê fragilizado, impotente, incapaz, quando você se vê ameaçado, aí sabe o que acontece? Aí quando você cai de joelho, meu irmão, eu já lutei, já chorei. Eu acho que cada um aqui for falar a sua história, em certos momentos, e eu ali lutando e nada. Aí quando a gente não aguenta mais, a gente cai de joelho. Eu nunca esqueço o testemunho de Molasa, lá da Bahia. Ele disse que teve um problema, no pulmão, fumar muito. E ele só conseguia viajar de joelho. Era a única posição que ele conseguia. Ele já estava precedendo a conversão dele, quando ele realmente se converteu ao cristianismo. E ele fala esse testemunho. A melhor posição que nós devemos estar é prostrados, é ajoelhados diante do Senhor. Oh, glória a Deus. Às vezes eu fico imaginando, Senhor, Tu tem cuidado, não tem deixado faltar nada, não tem deixado nada me faltar. Mas independente disso, tem lutas, quando tem luta, tem batalhas. E quando devemos orar? Quando o inimigo nos ataca. Esse é um ponto. Quando o inimigo nos ataca. Amém? Está escrito. Lá no versículo 2 e 4 você vai ver. Foi atacado Josafá. E ele passou a orar. Ele passou a buscar. E agora eu pergunto. Tem inimigo nos atacando? Tem inimigo atacando a nossa sociedade? Tem inimigo atacando o nosso Brasil? Você já parou para analisar? Amém? Inimigo ameaçando a gente, ameaçando o nosso país. Você já viu as ideologias que nós temos vivido? Você já viu o caos, que tem se instalado no país? A violência, como isso tem se instalado? Como hoje nós não temos mais a liberdade de ir e de vir. Nós não temos mais condições de ter um carro ou um transporte ou algo. A gente tem que colocar um seguro. Sabe por quê? Porque o caos está estabelecido. Porque não tem mais norma, porque não tem mais lei, porque nós não temos direito, nós estamos entregues. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para analisar isso? Essas ideologias perigosas, as famílias sendo ameaçadas, isso é incrível, querido, é incrível o que tem acontecido. Uma mídia anti-Deus, anti-cristianismo, que vem para destruir tudo, e nós impotentes. Ou vamos se dizer, ou nós quietos, calados, quando a igreja precisar entender. Isso está no meu coração faz muito tempo. Eu digo, meu Deus, por que a igreja do Senhor não se une? Por que a igreja do Senhor, ela não fecha, ela não apaga essas placas, e ela se une em um só povo, em oração, em clamor, em jejum, em proclamação? Porque aí o céu ia conspirar, o céu ia abrir ao favor do nosso país. Existem histórias que aconteceram, que a oração, ela mudou tudo. Então estamos ameaçados pela angústia, Estamos ameaçados por tantas coisas. Se você for analisar, existem jovens aí de classe média, querido, que estudam em colégio particular, que têm condições, que têm tudo, e tirando sua vida, e tirando sua própria vida, e se destruindo, jovens se mutilando. Isso a gente vê direto nas internets da vida, nas redes sociais da vida. Queridos, isso é um inimigo de Deus, isso é um sistema que vem contra nós. Isso é um sistema como veio lá contra Josafá, para destruir Israel, para destruir o povo de Deus. Mas eu quero dizer para você, nós temos armas, nós temos um Deus que é poderoso, e que nós precisamos clamar, e que nós precisamos nos acordar, e que nós precisamos nos erguer diante de Deus em clamor, para que Deus ele entre ao nosso favor. Aleluia. Estamos encurralados, aprisionados. E o que fazer nessas horas? Buscar Deus em oração. Notem que Josafá convocou
a nação para orar a respeito daquele perigo, a respeito daquele cerco que estava sobre eles. Diz a palavra que eles não tinham condições, que era muita gente, o exército do inimigo era muito grande. Eles oraram, eles passaram a orar. Tem horas que a sua oração é pessoal, você tem que entrar no quarto e tem que orar a Deus, mas tem hora que você precisa conclamar a igreja. É por isso que a gente convida a igreja para estar aqui, é por isso que a gente convida você para buscar conosco, é por isso que a gente convida você para estar no Tadel, é por isso que a gente convida você para estar aqui na segunda-feira, que nós temos o devocional aqui, e a oração é um poder tremendo, é algo glorioso que Deus tem feito. Então a igreja precisa entender isso. Tem gente que diz que não precisa congregar. Interessante que ele coloca toda Judá para orar. Todas as cidades ele convoca para orar, para buscar, para clamar a Deus. Eu acredito que muita gente nessa pandemia teve medo de morrer. No começo, meu irmão, vixe, agora o negócio está mais tranquilo, né? Agora os irmãos não estão muito preocupados não, né? Graças a Deus, né? Os irmãos não estão preocupados, é porque estão crendo em Deus, estão buscando, estão orando, ou é porque estão achando que o negócio já se acabou. E aí? Mas na verdade, nós não podemos nos intimidar com esse tipo de situação, não. Eu sei que se der um enchente na rua que eu moro, vai entrar água na minha casa também. Mas aí eu quero dizer para os irmãos, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós estamos baseados na palavra de Deus e Deus é por nós, não tem nada que venha sobre a nossa vida que venha ter êxito, que venha vencer, que venha prevalecer. Sabe por quê? Porque você, porque eu, porque essa congregação, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque o apóstolo Paulo diz lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 37, se não me falha a memória, que nem a morte, que nem a vida, que nem o perigo, a espada, a profundidade, a altura, as coisas dos anjos, os principados, as coisas do presente ou do porvir, poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Josafá, ele convoca a nação. Mas o povo precisa buscar a presença de Deus. Porque quando o inimigo ele nos ataca, ele precisa saber de uma coisa. Ele precisa saber de uma coisa. O inimigo sempre ataca. Mas ele precisa saber que o povo de Deus se une na crise. Ele precisa saber disso. Ele precisa saber que o povo de Deus se une na crise, o povo de Deus se une na dor, que o povo de Deus se une no sofrimento, para buscar o Todo-Poderoso, para ter respostas e vitória dos problemas que muitas vezes vêm nos assolando. Então o inimigo precisa saber disso, que nós somos um povo, que nós nos unimos na dor, que nós nos unimos no sofrimento, que nós não só nos unimos quando estamos celebrando, quando estamos comemorando, mas nós nos unimos também na dor. Nós sentimos a dor do nosso irmão. Ele precisa entender isso. Ele precisa entender. Eu me lembro do pastor Elvis. Ele até pregou aqui. O pastor foi o meu primeiro discipulador. Eu me lembro do pastor Elvis. Ele era meu discipulador. Ele disse assim: olha, querido, se você for entender, para o inimigo chegar em mim. Aí ele começou a falar: tem um pastor E, tem um pastor fulano, tem um ciclano, um beltrano. Tinha 5. A base era 5. Para ele chegar aqui, ele tem que pelejar muito, ele tem que remar muito. Sabe por quê? Porque tem 5 orando ao meu favor. Agora eu te pergunto, a igreja toda orando ao teu favor, orando uns pelos outros, o inimigo não pode nos alcançar e nem nos atacar. A igreja tem que entender isso, meu irmão. A igreja precisa entender isso. A igreja precisa se unir. Mas a gente se magoa muito facilmente, né, nós? A gente se magoa muito facilmente. A gente como igreja, às vezes se chateia com os irmãos.
Pode não, irmão. Pode não. Nós não podemos nos dar o luxo, nos dar o direito de ficar magoado. É uma ministração do pastor Eito. Me lembro. São 3 razões porque é pecado ficar magoado. A igreja tem que estar unida. Se você tem um problema comigo, me procure. E se eu estiver com você, eu vou lhe procurar. Eu me lembro do irmão Carlos aqui. O Carlos disse: pastor Sérgio, vim aqui conversar com o senhor. Por quê? Porque o senhor veio e disse: se não estivesse gostando de mim, eu ia saber. E eu vim aqui porque eu soube ontem que o senhor não está gostando de mim, não. Foi assim, irmão Carlos. E ele veio, nós conversamos. Eu expliquei por que foi. E ele entendeu, eu também entendi. E nós se abraçamos. E nós estamos aqui juntos. E nós vamos para o céu juntos. E nós vamos morar na mesma morada celestial. E nós vamos sentar lá na mesa com Abraão, com Isaac e Jacó. Vamos sentar lá com Jesus. Vamos ceiar com o Senhor. O povo tem que estar unido. O povo tem que entender isso. Meu Deus. Tem que compreender. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Tem algumas coisas que eu vou ter que passar por cima aqui, porque não dá tempo. O tempo hoje foi corrido. Mas deixa eu lá em Apocalipse, no capítulo 9, querido, a Bíblia nos expressa que havia um poço, um abismo, e foi aberto. Está escrito que desse poço saiu nuvens de gafanhotos. Esses gafanhotos representam demônios que veio para atormentar os homens. Aí eu digo para os irmãos hoje: nós vivemos uma sociedade completamente atormentada. É quem tem doutorado, mestrado, é quem é formado, quem não é, quem é analfabeto, preto, branco, gordo, magro. Atormentada, a sociedade é atormentada. É um povo atormentado. Se você for analisar para ver, a gente entra às vezes na internet, eu tenho medo de tantas atrocidades, de tantas coisas. Hoje eu vi um camarada que ele esfaqueou a mulher. Esfaqueou não, com a tesoura. Ele deu 8 tesouradas na mulher. Atormentado. Os homens hoje, eu acho isso uma coisa absurdo. O feminicídio é uma coisa que cresceu estrondorosamente no nosso país. Homens matando mulher. A mulher deixa o cara e o cara se acha no direito de matá-la. Sabe o que é isso? É atormentado. É um cara atormentado. É um cara que entende que aquela mulher é a razão da vida dele. E a razão da minha vida não é a minha mulher, não é as minhas filhas. A razão da minha vida é Jesus. Elas fazem parte de algo que Deus me deu para me abençoar. Mas Deus é a razão da minha vida. Então nós vivemos uma sociedade atormentada, destruída por essa nuvem de demônios. Mas o povo precisa entender que ele tem que buscar. Queridos, na Segunda Guerra Mundial, tem um relato aqui muito interessante. Na Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra estava prestes a ser dizimada pela Alemanha de Hitler. Eles estavam já à porta. Mas sabe o que aconteceu? Os pastores daquele país se reuniram e eles conclamaram um jejum. Eu não vou ter como explicar aqui, porque está tudo aqui. A oração, o poder do jejum. Eu não vou ter como fazer isso. O tempo não dá. Mas eu digo para vocês, eles clamaram, eles oraram. O país todo entrou em oração, em jejum e oração. Irmãos, nós não precisamos de arma de fogo. Nós não precisamos de armas brancas. O nosso poder bélico está na nossa língua. Está no nosso clamor. Sabe o que aconteceu? A Alemanha não viu a Inglaterra. Os historiadores, os estudiosos, depois do acontecido, eles dizem que a Inglaterra foi livre. Todos eles dizem. Porque o povo entrou em oração. Porque o povo clamou. Eu digo uma coisa para os irmãos. A igreja no Brasil
ela não entende, ela não sabe. O inimigo tem invadido as igrejas no Brasil. O inimigo tem comprado pastores. O inimigo tem comprado líderes no meio político. O inimigo tem arrebatado igrejas inteiras, pastores que vivem cegos sem entender. E o Senhor levantou a igreja para ela ser um referencial, para ela ser a coisa mais poderosa que foi levantada na terra. E a igreja não entende isso. O Brasil pode ser mudado, o Brasil pode ser transformado. Eu não sei, irmãos, algo queima no meu coração. Meu Deus, como é que eu posso fazer para me levantar um jejum no Brasil inteiro, para me poder proclamar e conclamar todas as igrejas do país, para nós clamarmos pelo nosso país, clamarmos pelas nossas autoridades, clamarmos contra a corrupção, clamarmos aquilo que está nos oprimindo. Eu não sei onde é que nós vamos chegar, mas eu sei que a igreja está inerte, a igreja está parada, a igreja está como o mundo. Cada um só pensa em si. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Cada um só pensa em si. Cada um só pensa no seu próprio umbigo. Mas nós precisamos entender que nós somos um povo. E nós precisamos entender que nós temos que ajudar uns aos outros, temos que estar reunidos. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a igreja vivia em comunhão. Pastor, isso aí é naquela época, pastor. A Bíblia diz que a palavra de Deus, Jesus Cristo disse: eu não mudo. Hebreus 13:8, se não me falha a memória, eu não mudo. Eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje, e eu serei o mesmo eternamente. A gente fala de dízimo aqui, irmão, 10%. Mas a igreja primitiva, ela vivia, sabe como? Tu tinha 2 casas, tu dava uma para o teu irmão. Quem é que faz isso? Se o cara não quer dar 10%, isso é na graça, viu? Não é no Antigo Testamento não. Isso não é dízimo não, isso é graça. O irmão está ali morrendo para pagar energia. Não tem quem. O irmão fica nas trevas e ninguém tem coragem de dar o dinheiro da energia. Quem está entendendo aqui? A igreja precisa se unir. A igreja precisa buscar, precisa estar junto em nome de Jesus. Deus deu livramento à Inglaterra. Sabe por quê? Porque eles oraram, porque eles buscaram a Deus, porque eles clamaram a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou concluir terça-feira, porque não dá tempo. Eu vou dizer só uma coisinha. Eu vou dizer para vocês que esse povo orou. Esse povo foi baseado na palavra de Deus. Eles foram revestidos da palavra de Deus. E há uma coisa poderosíssima aqui que eu vou tratar na terça-feira. E Deus deu livramento pelo louvor. Deus mandou aquele povo louvar. Pode subir o louvor. Deus mandou aquele povo louvar. Deus mandou aquele povo clamar a Deus em louvor. E o interessante, e o povo preocupado, mas Deus disse assim: vocês não vão precisar usar arma, porque em vez da espada, eles usaram instrumentos musicais. Em vez da arma de fogo, eles usaram instrumentos musicais. Em vez de poder bélico, de lanças e de escudos, eles usaram a boca para adorar e para louvar a Deus. E a Bíblia diz que Deus disse assim: eu vou livrar meu povo, eu vou pelejar por vocês. Você não precisa levantar uma palha. Eu levei uma tapa na cara dos dois lados há um mês, 2 meses atrás. Eu bati meu carro em Fortaleza. Eu confesso que eu estava angustiado. Eu vim angustiado do hospital.
fui fazer o exame, tinha feito a biópsia, fui fazer uma contra-prova para saber se tinha células cancerígenas no meu corpo, né? Ainda não descobri, ainda não soube, vou ter que fazer outra biópsia em janeiro, mas eu estava um tanto quanto angustiado, então eu fui maltratado naquele hospital, fui maltratado na primeira, fui maltratado na segunda vez e pagando tudo. E na volta eu bati em um carro, um Civic muito novo. Quando o cara desce com uma pistola do tamanho de um bonde aqui. E eu disse, agora vai dar certo. Eu não entendi. Nós muitas vezes não conseguimos entender que a nossa segurança, que a nossa fortaleza está no Senhor. Esse povo entendeu isso. Josafá entendeu isso. Eu esperava aquele policial vir bruto, ignorante, puxar aquela arma contra mim. Eu já estava pensando, pastor, eu sou meio doido, sou de rascoio, o senhor viveu isso, o senhor é um pastor, eu sou gente. E às vezes me angustio, às vezes tenho medo. Também ia falar do medo aqui, porque existe um medo mal, ruim, e existe um medo bom. Porque se você não tiver medo, você enfrenta tudo e a todos, e você se acaba. Você não tem medo de nada, você se acaba. Que ninguém o cearense, você se lasca todinho. E naquela hora eu não tive medo daquele cara não. Eu pensei assim, se ele disser alguma coisa, eu morro da cara dele todinha, antes de ele dar um tiro em mim. Chegou, eu trinquei os dentes. Ainda bem que caiu foi a unha, não foi o dente. E aí, o cara desceu. O senhor está bem? Eu? Mais ou menos. Mais ou menos. Por quê? Eu que vontade de dizer assim, ó. Eu estava com vontade de te morder todinho. Aí o cara foi. O senhor ligou o pisca? Liguei não, senhor. Ele perguntou, o senhor ligou o pisca? Liguei não. Pela terceira, o senhor ligou a seta? Pela terceira vez eu disse ao senhor, não. Vamos levar o carro do senhor para a oficina que eu vou pagar. Era ele assim não, cara. E como é? O senhor vem da onde? Eu venho do hospital. A sua esposa está doente, que ele viu a Égio chorando, né, que ela ficou com medo, estava com a pistola. Eu veio atarentado. Ele foi lá falar com a minha esposa. Eu não sei o que ele falou com ela. Ele só voltou e disse assim, ei meu querido, vai em paz. Que? Vai em paz. E o seu prejuízo, patrão? Eu tenho seguro. O seguro cobre, vá na paz. É Deus quem nos guarda. É Deus que nos protege. Nós não precisamos usar o nosso braço, usar a nossa força. Nós precisamos buscar o Senhor. Precisamos clamar o Senhor. Nós precisamos conclamar jejum, oração. Nós precisamos nos aquebrantar. Quero dizer uma coisa para os irmãos. Desse dia para cá, muitas coisas mudaram na minha vida. Muitas coisas mudaram em mim. O senhor não era crente não, sim. Mas tem coisas que nós precisamos tratar com urgência. Nós precisamos amar mais, queridos. Nós precisamos perdoar mais. Nós precisamos estar mais perto de Deus e buscar o Senhor em oração e clamá-lo em nome de Jesus. Não dá para concluir. Olha só o que ele disse aqui no versículo 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo, louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Eu não sei se você sabe, mas nos campos de batalha que vai à frente é a infantaria. A infantaria é aqueles caras que eles olham olho no olho, eles sentem gosto do sangue. Eles são os primeiros a serem mortos ou a matarem. Primeiro quem vai na frente é a infantaria. Depois vem, deixa eu me lembrar aqui. Depois vem atrás o pessoal que
do apoio que vem com os canhões, com os morteiros, que é o armamento mais pesado. E atrás vem os instrumentos que tocam. Esses instrumentos são lá atrás. Com o Senhor é diferente. Ele trocou o fuzil com o sabre. Eu fui fuzileiro. Eu era do campo de frente. Ele trocou o fuzil e o sabre pela guitarra. Ele trocou o morteiro pelo contrabaixo. Ele trocou a metralhadora pela guitarra. Ele colocou o louvor na frente. O louvor mexeu com tudo, destruiu tudo. O louvor destrói o inimigo. O louvor desbaratina o inimigo. Eles enlouqueceram. A Bíblia diz que um matou o outro. Daqui a pouco eles estavam desbaratinados e todos se matando. E quando Josafá chega, não tinha nenhum sequer vivo. E a Bíblia diz que eles passaram 3 dias para juntar os despojos e não conseguiram. Quem sabe o que é os despojos, sabe? Quem sabe o que é os despojos aqui de guerra? Alguns, né? O despojo, querido, é tudo que fica do exército inimigo, é tudo que fica do país inimigo, da cidade inimiga, o ouro, tudo que tem. Naquele tempo era costume. Deus manda pegar os despojos. Foram 3 dias pegando ouro, prata e tudo que não deu vença. Porque é Deus que peleja por você. É Deus que cuida de você, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. E fique de pé. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.